aquele anel vermelho. Alô? Estamos ao vivo. Boa noite. Alô? Tudo bem? Boa noite, amigos. Estamos aqui novamente nos encontrando. Estamos ao vivo. Boa noite. Alô? Nossa segunda videoaula, desculpa, nossa segunda live hoje. Tudo bem com vocês? Vamos aguardar alguns minutos para o pessoal ir entrando, né? Nossa live está marcada para as 20 horas. Então vamos aguardar um pouquinho. E aí, vocês, como estão? Assistiram a videoaula número 1? Quem assistiu? Boa noite a todos. Alguém assistiu a nossa videoaula? Vamos conversando antes de começar. Quem viu a aula sobre os tipos constitucionais? Tem alguém aqui que esteve na semana passada, na nossa aula, semana passada não, na nossa live passada, que foi segunda-feira? Alguém assistiu quando nós falamos sobre introdução à iridologia? Ah, Glaura, sim, que bom. Está de volta hoje então, né? Hoje o nosso assunto vai ser o anel gastrointestinal. Si Vasconcelos também. E vocês assistiram já a videoaula? Já tiveram tempo de ver? Vamos assistir às aulas, porque amanhã vai ser a nossa live para tirar dúvidas, para vocês fazerem perguntas. Ah, Glaura assistiu as duas, que bom. Ficou com dúvidas, Glaura? A aula tá bem explicadinha, né? Acredito que dúvidas a gente sempre tem, mas é mais na hora que a gente vai trabalhar que começam a surgir as dúvidas. Si Vasconcelos também assistiu as duas, e que bom, alunas aplicadas, muito bem. Então, hoje a gente vai ter uma live, amanhã vamos ter outra, e sexta-feira o terceiro vídeo. Glaura não teve dúvidas, muito bom, ótimo. Vamos esperar mais um pouquinho para a gente começar, porque tem bastante coisa para a gente falar hoje. Hoje o assunto é muito interessante, vocês vão entender a importância do trato gastrointestinal e como a gente vê ele na íris, né? Como a gente consegue analisar através da nossa íris o funcionamento do trato gastrointestinal. Que é uma das áreas mais importantes, né, do nosso corpo, porque todas as células dependem de nutrição, todas as células do nosso corpo dependem de nutrição. Então, a gente precisa prestar bastante atenção no trato gastrointestinal. Bom, o pessoal tá demorando um pouco para entrar. É jogo do Flamengo. Hoje é dia de jogo, né, também, mas vamos lá, então, vamos começando devagarinho, a gente vai esquentando os motores e aos poucos o pessoal vai entrando e vai participando. Bom, como eu estava falando, né, a área gastrointestinal na íris, ela é considerada uma das mais importantes a serem tratadas, por isso a gente dá uma especial atenção
no exame iridológico nessa região. Ela fica, a área gastrointestinal, em torno da nossa pupila, né? Ela fica assim ao redor da pupila. E toda a área gastrointestinal, ela está delimitada por uma linha que a gente chama de colarete, que delimita essa área gastrointestinal. Então, a gente tem a pupila, que é essa bolinha redonda, que é um buraco por onde entra a luz. Aí você tem a área gastrointestinal em torno da pupila e depois o colarete, que separa a área gastrointestinal dos outros órgãos. Então, essa região dentro do colarete, a parte de dentro do colarete, a gente chama de zona pupilar, porque fica próxima da pupila. E a área de fora do colarete, todo o restante da íris, a gente chama de zona ciliar. Então, essa região da área gastrointestinal, que é um arco, né, que fica assim em torno da pupila, ela tem que ser equivalente a mais ou menos 1/3 do tamanho da íris. Se você pegar o tamanho da íris, a pupila está no centro. Você pegar ali o raio, né, dessa íris, 1/3 desse raio é o tamanho da área gastrointestinal. Só por esse tamanho, né, que a gente pode verificar visualmente, a gente já detecta alguns problemas. Porque se ela tiver maior do que 1/3 do tamanho da íris, significa que a sua área gastrointestinal está distendida. Ou seja, provavelmente essa pessoa tem problemas de constipação, intestino funcionando de forma lenta, e aí isso promove formação de gases e por isso a área gastrointestinal fica distendida. E se ela tiver menor do que 1/3 do raio da íris, significa que ela está contraída. Quando ela está contraída, a gente diz que a pessoa costuma ser uma pessoa muito preocupada, então ela tem assim uma tensão muito grande e costuma sentir espasmos, cólicas, exatamente porque o sistema nervoso central, quando está sob efeito de estresse, né, um nervosismo, ele bloqueia a produção de sulcos gástricos e aí a pessoa não digere bem, então começa a ter cólicas, azia, flatulência, costuma ter distensão abdominal, né, e a área gastrointestinal aparece na íris contraída. A área do trato gastrointestinal, em muitos casos, é a parte mais escura da íris. Quando a gente fotografa, a gente vê esse círculo em volta da pupila. De muitas pessoas, ele é mais escuro do que o restante da íris. E isso pode mostrar uma área gastrointestinal intoxicada. O organismo não está conseguindo eliminar as toxinas de uma forma eficiente e aí vai ficando aderido na parede do intestino essas toxinas e isso aparece na íris como esse escurecimento na área gastrointestinal. Ao longo da vida, o nosso intestino ele processa em torno de 25 toneladas de alimento. É muito trabalho que o nosso intestino tem, né? E essa área gastrointestinal, ela é a interface entre o mundo externo e o mundo interno. Né? Tudo que existe no mundo exterior, para fazer parte do nosso mundo interior, do nosso corpo, ele entra através da área gastrointestinal. E ele só passa a fazer parte do nosso corpo depois que ele é absorvido. Enquanto ele não é absorvido, ele pode ser eliminado sem fazer parte do nosso corpo. Então, é no intestino que é feita essa absorção, que esses nutrientes passam para a corrente sanguínea. Então, por isso o intestino é considerado um órgão seletivo. É um dos poucos órgãos no nosso corpo
que tem essa função de seletividade, ou seja, ele seleciona aquilo que ele quer aproveitar e envia para o nosso corpo, né? Penetra, entra na corrente sanguínea, e aquilo que ele não quer, ele elimina através das fezes. Então ele precisa estar com um funcionamento muito bom, muito perfeito, para poder fazer essa seleção, né? Saber o que vai entrar para o corpo e o que vai eliminar. Acontece que muitas vezes o nosso intestino não está funcionando bem e ele acaba mandando para a corrente sanguínea o que deveria ser eliminado. E aí essas toxinas aparecem na íris como os raios solares, que são riscos escuros, né, que saem da área gastrointestinal. Então os raios solares, eles são comparados a canais de toxinas que saem da área gastrointestinal, entram na corrente sanguínea e vão se alojar em alguma parte do corpo. Essa parte do corpo geralmente são tecidos mais fragilizados que não têm força para eliminar aquela toxina. E aí aquela toxina fica depositada nesse tecido e começa a atrapalhar o funcionamento das células. Se cair num órgão vital, mais prejuízo a pessoa vai ter. É muito comum a gente ver na íris raios solares saindo da região do cólon transverso, porque o nosso intestino grosso, ele tem o cólon ascendente, o transverso e o descendente. Então o transverso é o que fica com a ligação com o cérebro. Então as toxinas saem do cólon transverso, entram na corrente sanguínea e vão para o nosso cérebro. Vocês imaginam o prejuízo que isso pode causar para a nossa saúde mental e emocional, né? E o nosso organismo, o nosso intestino, ele tem duas funções importantíssimas, né? Que é fazer essa seleção, separar o que vai entrar no corpo e o que não vai, e manter o nosso sistema imunológico, né, funcionando saudavelmente. Porque se ele manda coisas estranhas, que a gente chama de xenobióticos, coisas estranhas ao corpo para a corrente sanguínea, o sistema imunológico logo vai ficar em alerta, vai mandar anticorpos, vai não sei o que. E muitas vezes não é nem uma coisa estranha, mas mal digerida, né? Uma proteína mal digerida, alguma coisa, como a gente vê às vezes o glúten, né? Acontecer isso, pessoas com intolerância a glúten, por quê? Porque não digere bem, entra para a corrente sanguínea e aí o sistema imunológico começa a atacar essas partículas mal digeridas, provocando intolerâncias alimentares muitas vezes, né? Então são funções muito importantes do nosso intestino, além de ele produzir células de defesa, ele tem uma ligação estreita com o sistema imune, produz muitas células de defesa e produz muitos neurotransmissores também, como serotonina, né, e vários neurotransmissores importantes para a nossa saúde. Existe até uma frase de Hipócrates, que é conhecida, que diz assim: toda doença começa no intestino. Hipócrates já falava isso, né, lá há muitos e muitos anos atrás, né? E na medicina natural a gente costuma falar que, na dúvida, trate do intestino, porque o intestino, você tratando o intestino, você já começa a resolver uma série de doenças, uma série de disfunções no nosso corpo. Por isso ele é um dos focos principais do tratamento da iridologia. Ele fica bem no centro da íris, ele chama atenção logo naquele início, quando você olha, seus olhos logo vão para a área gastrointestinal, porque exatamente ali é o nosso foco de atuação, um dos focos principais para a gente trabalhar, tá bom? Então, o trato gastrointestinal, ele começa na nossa boca, ele é um tubo que começa na nossa boca e vai até o ânus. E esse tubo, ele tem vários segmentos. Cada segmento desse é separado por um esfíncter. O esfíncter é um anel muscular que abre e fecha. Então a alimentação, ela tem um sentido céfalo-caudal, né? A comida não é para retornar, por isso o esfíncter fecha
que é para a comida não retornar, ela só ir no sentido boca-ânus. E para a gente começar a falar assim mais detalhadamente sobre o trato gastrointestinal, vamos começar então pela boca, já que ele começa na boca, né? E na boca a gente tem uma parte muito importante que é a nossa língua, né? A língua, a língua ela não existe só para a gente sentir o paladar dos alimentos, para a gente poder saborear os nossos alimentos. A língua envia, através do nervo vago, sinais aferentes para o nosso cérebro. E aí o cérebro começa a enviar mensagem para o estômago, produzir os sucos gástricos referentes à comida que você está comendo. Então ela já tem essa percepção do tipo de alimentação que a gente está ingerindo, e o cérebro então já envia o sinal para começar a preparar os sucos gástricos para esse tipo de alimento que a gente está comendo. E também ele vai mandar enviar para o pâncreas também começar a produzir a insulina, né? Que os carboidratos, né? Eles precisam da insulina para poder gerar energia para o nosso corpo. Então esse sinal é feito através dessa língua. E aí o que acontece quando a gente come rápido demais? Quando a gente não mastiga bem os alimentos aqui na boca, não dá tempo do cérebro avisar o nosso estômago do quais são os sucos gástricos que a gente está precisando para digerir aqueles alimentos. Então, se a mastigação é insuficiente, a digestão acaba não se processando satisfatoriamente, né? E com isso, o alimento vai demorar mais tempo no estômago para poder ser digerido. E aí ele começa a fermentar no nosso estômago, né? Porque não tem os sucos gástricos necessários. Então, causa uma fermentação dos alimentos, causando distensão abdominal, eructações, né, que são os arrotos, refluxo, né, porque essa distensão e esses arrotos levam a comida no sentido oposto do que ela deveria, então causa o refluxo, e o refluxo gera azia, começa a dar queimação no esôfago, né? Porque esse conteúdo do estômago ele é muito ácido para poder quebrar os nutrientes. Então, quando ele reflui para o estômago, para o esôfago, ele começa a dar a azia, né? Ou então, se essa ingestão dos alimentos também for muito rápida, né, a fermentação pode se dar, em vez de no estômago, pode acontecer no duodeno, né? E quando chega no duodeno e a comida não está digerida ainda, ela causa um peristaltismo reverso. A comida retorna para o estômago e isso dá uma dorzinha aqui do lado direito muito incômoda, uma dor intensa, assim, enjoada, porque a comida acaba voltando para o estômago e faz esse peristaltismo reverso, né? Por isso a gente recomenda, quando for fazer alimentação, não ingerir líquidos durante as refeições, porque o líquido desregula os seus sucos gástricos, principalmente o quê? Refrigerante, né? Refrigerante aumenta a distensão gástrica, modifica o tônus do esfíncter, que é esse anel que não deixa a comida refluir. Então, modifica esse tônus e aí a comida vai voltar no sentido contrário e lentifica a digestão, favorecendo o quê? A fermentação. Quanto mais tempo, né, fica ali para digerir essa digestão química que acontece no nosso estômago, mais o alimento fermenta. Refeições densamente calóricas também, né? Quando a pessoa come aquele morrendo de fome, faz aquele pratão, não sei o que, enche o estômago demasiadamente, também tem esse efeito, também causa essa distensão, essa fermentação e azia. Então, o ideal é a gente comer moderadamente, mais vezes, né? Não ter encher o estômago dessa forma, muito forte assim. O refluxo, ele é sempre muito ácido, ele tem sempre o pH baixo,
por causa do pH do estômago, e é fácil a gente ver porque a pessoa começa a perder o esmalte dos dentes, né? Vai ficando fosco o dente, né? Vai perdendo aquela aparência lisinha, porque o refluxo vai fazendo isso nos nossos dentes. E muitas vezes a pessoa que se queixa de gastrite, começa a dizer, porque eu tô com gastrite, isso, aquilo. E muitas vezes a gastrite pode ser por falta de mastigação. Uma simples correção, tão fácil mastigar mais os alimentos, pode corrigir uma gastrite. A comida precisa, a comida que fica muito tempo no estômago exaure o ácido clorídrico e aí vai formando essa gastrite, que são essas feridinhas no estômago. É aconselhável sempre dietas com porções menores, né, e comer mais vezes. Além de falta de mastigação, a gastrite também pode ser causada por infecção por H. pylori, que é uma bactéria muito resistente e ela se beneficia quando a pessoa tem pouco ácido clorídrico, então ela consegue resistir mais no estômago e causar gastrite. Pessoas que costumam fazer uso de antiácidos ou de omeprazóis, né, ou qualquer outro prazol, pantoprazol, hoje em dia tem um monte de prazol aí, acontece o fato dela poder adquirir essa bactéria H. pylori, porque como diminui o ácido clorídrico no estômago, a comida que a gente come é sempre uma comida cheia de bactérias, não existe comida estéril, nós comemos bactérias, então a gente precisa dessa proteção no nosso estômago para isso não provocar um problema mais grave. E o ácido clorídrico faz esse papel. Então, como tem esses remédios que diminuem a produção do ácido clorídrico, a bactéria acaba sobrevivendo ali no nosso estômago e pode virar até um câncer gástrico mais para frente. Então, não deve fazer uso desses remédios só em último caso mesmo, né? Uma situação ou outra excepcional por pouco tempo, porque tem gente que toma isso a vida inteira, né? Então, o estômago ele precisa ser ácido para poder matar as bactérias da comida que a gente come. Principalmente comida crua, né? Porque comida cozida, quando ela vai ao fogo, acima da temperatura de 60 graus, ela mata as bactérias. Mas a comida crua não, a bactéria está ali e a gente acaba ingerindo. Então, estômago com gastrite ou úlcera, né? Porque quando você come muito rápido também, esse conteúdo ácido passa para o duodeno e acaba causando a úlcera duodenal. Então, um estômago com gastrite ou úlcera, ele não executa bem a motilidade gástrica, gerando alimentos mal digeridos e isso atrapalha a digestão e a assimilação dos nutrientes. Como eu falei, o intestino acaba selecionando errado e mandando para a corrente sanguínea alimentos mal digeridos, né? A parede do nosso estômago ela precisa estar íntegra, porque tem uma série de hormônios que são fabricados no nosso estômago, como a gastrina, né? O hormônio da saciedade. Então você acaba atrapalhando todo o seu efeito da digestão quando um simples mastigar está sendo rápido demais. Quando você melhorar a sua digestão, você vai melhorar os gases e tudo mais. E na íris, a gente vê essa situação do estômago através da coloração da área gastrointestinal. Né? A área gastrointestinal, quando ela está íntegra, ela tem a mesma cor do restante da íris. A gente fala que ela está normoclorídrica. Se a área gastrointestinal está numa cor diferente, isso significa algum problema. Ela pode estar mais clara que a cor predominante da íris, isso significa excesso de acidez ou hipercloridria, ou ela pode estar mais escura do que a cor predominante da íris, e isso significa pouco ácido clorídrico ou hipocloridria. Né? E aí é o alimento que fica ali fermentando e fermentando, e a pessoa começa a sentir uma série de desconfortos gastrointestinal. A digestão errada leva a uma sinalização errada para o nosso cérebro, retarda os hormônios da saciedade,
do esvaziamento gástrico, acaba levando à hiperfagia, a pessoa acaba comendo mais do que necessita, porque não dá tempo de avisar o cérebro que você já está satisfeito, né? E isso vai ocasionar outras doenças lá na frente, né? Outros transtornos alimentares. Como eu falei, o uso de antiácidos por muito tempo, de omeprazóis, muda. Oi, pessoal, desculpa. Tá pausado aqui. Voltou. Oi, desculpa, o Google me ouviu falando e achou que eu estava perguntando alguma coisa. Bom, vamos lá, né? Então, estava falando sobre o uso de antiácidos por muito tempo, né? Muda esse ambiente gástrico, assim também como o uso de álcool, de cigarro e de café. A cafeína também tem um efeito irritante na mucosa gástrica, então o excesso de cafeína pode ocasionar também esses problemas, esses desconfortos gastrointestinais. Idosos também podem sofrer com isso, né? Idosos têm diminuição acentuada do ácido clorídrico e aí acabam muitas vezes desenvolvendo intolerâncias alimentares tardias devido a essa má digestão que vai ocorrer. Deixa eu mudar aqui, tá? Ai, saiu, Fabiano. Como que eu... Desculpa. Vamos lá. Bom, então estava falando dos idosos, né? E eu também queria lembrar vocês, falando agora, já falamos do estômago, falando um pouco sobre o intestino, que a nossa alimentação está associada diretamente às doenças inflamatórias intestinais, né? Que hoje está tendo assim, um aumento enorme de pessoas com esse tipo de problema. Infelizmente, essas doenças tendem a aumentar cada vez mais, porque hoje a nossa alimentação ela tem um excesso de carboidratos refinados e alimentos industrializados, que contém aditivos artificiais, sal e açúcar e gordura em excesso. Então, isso acaba atrapalhando a nossa digestão, né? Esses aditivos industrializados, né? Hoje a gente fala muito em comer comida de verdade. A gente precisa ser responsável pela nossa comida. Então, não se trata, hoje não adianta que a gente não pode tratar de nenhuma doença sem tratar do intestino. O intestino hoje é fundamental, né? Existe até um livro do Dr. Elion Póvoa, que foi um dos médicos que trabalharam para trazer a ortomolecular para o Brasil, que se chama O Intestino Segundo Cérebro. Cérebro porque ele tem ligação com o nosso cérebro, né? A gente tem os nervos gástricos, né? A gente tem várias áreas que se comunicam com o nosso cérebro no intestino. Qualquer doença melhora quando a gente melhora o intestino. Ele é fundamental para tratar qualquer doença. E no intestino a gente tem uma coisa muito importante que se chama microbiota intestinal, né? Que são o equilíbrio das bactérias benéficas e maléficas. A gente tem, mas a gente sempre tem que privilegiar as benéficas porque elas têm muitas funções dentro do nosso intestino. Infelizmente, essas microbiotas acabam se desequilibrando com muita facilidade. Essa microbiota ela auxilia no equilíbrio entre a tolerância e a inflamação. Então, as doenças inflamatórias intestinais, elas muitas vezes são decorrentes dessa disbiose intestinal, desse desequilíbrio que acontece na nossa microbiota. Disbiose é exatamente esse nome, esse desequilíbrio, né? E ela pode ser causada por idade, né? Com a idade a tendência é haver mais desequilíbrio, com uma alimentação desequilibrada, como eu falei, uma alimentação cheia de produtos industrializados, dietas ocidentais cheias de refinados e de produtos industrializados, álcool em excesso, estresse,
medicamentos desequilibram a nossa microbiota, infecções bacterianas, fumo. Então são muitas coisas que desequilibram a microbiota e hoje estima-se que 85% da população tem disbiose, exatamente porque é muito fácil desequilibrar. E a disbiose, ela tem relação com as doenças crônicas não transmissíveis, que hoje são as doenças que mais matam no mundo, né? Câncer, doenças cardiovasculares, diabetes. Então, essas doenças crônicas que a gente carrega para o resto da vida, elas têm relação íntima com a disbiose, que é o desequilíbrio da microbiota intestinal. Nutrientes é o que todas as nossas células precisam para construir o metabolismo celular. Todas precisam de nutrientes, então por isso a gente fala tanto da área gastrointestinal na íris, como é importante saber analisar, né, todas essas questões. Então eu já falei para vocês do tamanho da área gastrointestinal, da coloração da área gastrointestinal, dos raios solares que saem da área gastrointestinal. Existe uma série de situações que a gente pode analisar na área gastrointestinal ligadas, né, ao exame iridológico, que vão nos fornecer informações para que a gente possa equilibrar, né? A disbiose, por exemplo, a gente vê muitas lagunas, muitas coisas na área gastrointestinal e isso vai ocasionar com que a gente consiga corrigir melhor essa situação. Então, nossas células precisam dos nutrientes, né? Por isso é tão importante analisar essa região. Tudo que é feito e degradado no nosso corpo depende da nutrição. E a dieta é um dos principais impulsionadores da formação da microbiota intestinal. Quando a gente vê muitas lagunas dentro dessa área gastrointestinal, isso pode ser sinal de vermes, principalmente quando essas lagunas aparecem como se fossem favos de mel. Ou quando a gente vê pontos pretos na área gastrointestinal, podem ser sinal de úlceras ou de gastrite. Nuvens brancas, pontinhos brancos, pode ser sinal de dores na região, na área gastrointestinal. Então existe assim uma relação de situações que vão mostrar para a gente o que está acontecendo na nossa área gastrointestinal para que possa ser corrigido, né? Mas a gente estava falando dos nutrientes que o nosso corpo precisa para construir o seu metabolismo celular. Então a gente vai precisar de vários sais minerais: magnésio, zinco, cobre, selênio, manganês, vitamina C, B12, vitamina D, né? E eles precisam estar em níveis ótimos para poder diminuir a doença e a mortalidade e aumentar a saúde. Só que muitas vezes a gente pega o exame laboratorial do paciente, às vezes ele traz na consulta, e se a gente for considerar apenas o valor de referência, isso significa que a gente vai esperar o paciente ficar doente para poder tratar. Então é preciso saber entender um pouco também da interpretação desses exames laboratoriais, porque as doenças, elas começam por uma alteração bioquímica. A alteração bioquímica é uma alteração nas moléculas daquele tecido, daquele organismo. Então, essa alteração bioquímica, ela ainda não tem nenhum sintoma, você não sente nada por enquanto. Depois dessa alteração bioquímica, ela vai entrar numa alteração da função celular. A célula começa a alterar a função dela. E aí começa a ter uma manifestação subclínica. O que é uma manifestação subclínica? Você não sente, não aparece no exame, mas você já está desenvolvendo aquela doença. Então, quando a gente sabe ler uma interpretação de um exame laboratorial, a gente consegue corrigir desde a manifestação subclínica. Depois da manifestação subclínica, aí começa a ter alteração na função da célula. Aí começa já alguns sintomas da doença. A célula já começa a perder a função dela, função biológica, e começa a surgir as alterações na doença, né? Até que surge a patologia, ela é diagnosticada e aí vai fazer o tratamento,
ou se você não tratar, vai ter uma falência orgânica naquela região, né? Então, tudo isso é muito importante para a gente manter a nossa saúde. E aí, a íris nos dá essa possibilidade da gente corrigir antes de chegar a esse nível, porque é um exame preventivo que a gente pode estar fazendo essas prevenções, essas alterações antes de chegar ao nível da patologia. Enquanto ela ainda está no nível subclínico, já é possível verificar na íris e fazer as alterações necessárias, tá? O que gera a doença em geral é o envelhecimento, a oxidação, a inflamação e a glicação. Todas essas são funções que podem ser corrigidas através de nutrientes específicos que nós vamos aprender a fazer essas correções através da medicina natural, tá? A molécula pode perder sua função biológica se não for feita essa correção. Então tem uma frase que eu gosto muito, que é do Celso Batello. Ele é o presidente da Associação Médica Brasileira de Iridologia e ele costuma dizer que não existe pessoa doente com uma boa digestão, assim como não existe uma pessoa saudável com uma má digestão. Então a digestão é tudo. Por isso nós temos aulas no nosso curso específicas sobre o trato gastrointestinal, porque se você tiver uma boa digestão, suas células estarão bem nutridas e a gente vai poder fazer as correções necessárias. Tem uma pessoa, Sandra, perguntando, né, o que os exames normais realmente mostram, né? Acontece que nos exames, os laboratórios costumam colocar um parâmetro, né, como se fosse um parâmetro normal ali. Então, dentro daquela faixa, é considerado ainda que está normal. Mas essa faixa é uma média que eles fazem, estatística. Então, assim, ela não tem um efeito muito preventivo. Ela é mais para você detectar quando a pessoa já está doente. Então, aí, quando você vai descobrir, é muito mais difícil tratar da doença do que tratar da prevenção. Então, o exame iridológico nos possibilita exatamente isso. Você tratar antes de ficar doente, a gente já vê na íris e já faz as correções. Por isso que é fantástico você trabalhar com a medicina natural nesse sentido, tá? Então, eu queria deixar vocês agora à vontade para fazer perguntas, tá? E antes de vocês fazerem perguntas, eu que vou fazer uma pergunta para vocês. Queria que vocês escrevessem numa escala de 0 a 10, qual é o tamanho do desejo que você tem de transformar a sua vida pessoal, dos seus familiares, dos seus amigos e de outras pessoas ao seu redor, né? De 0 a 10, escreve para mim assim, qual o tamanho do seu desejo de fazer isso? De você realmente viver uma vida mais saudável, com saúde, né? De uma forma preventiva. Diz para mim assim, numa escala de 0 a 10, qual seria o tamanho dessa vontade de fazer isso? Né? Eu acho que saúde hoje, nesse cenário que a gente vive, a gente sabe que é fundamental para a gente poder trabalhar, para a gente poder viver, para a gente poder aproveitar a vida, viajar, né? Então, saúde é fantástico para a gente poder fazer tudo. Então, é como a gente fala mesmo, né? A vontade de fazer as coisas tem que ser máxima mesmo, como o pessoal está falando, tem que ser 10 mesmo, porque é importante a gente cuidar da nossa saúde. Hoje, com a pandemia, a gente sabe que sem saúde, né, a gente pode não resistir a muitas situações aí que a gente passa na vida. Então, gente, parabéns, todo mundo aqui tá cheio de vontade, né, de mudar a sua vida pessoal, dos seus familiares, né, e conseguir ter uma vida com mais plenitude, né, em todos os sentidos. Então, eu queria deixar vocês à vontade para perguntar o que vocês quiserem agora em relação às aulas que a gente teve. Se vocês assistiram a videoaula 1, a videoaula 2, vocês podem perguntar o que vocês
tiveram de dúvidas. Eu vou tentar colocar o telefone aqui no meu suporte, que ele caiu, enquanto vocês escrevem as perguntas que vocês quiserem fazer. Só um instantinho. Ok, vamos lá. Você poderia mostrar algumas íris mostrando essa área gastrointestinal quanto à cor, os raios, etc. Sim, nós vamos fazer isso sim, mas eu preciso de slides, de fotos, e aqui no Instagram não tenho como fazer isso, não tenho esse recurso. Então, nas aulas, nas videoaulas, eu vou mostrar para vocês essas regiões. Quando a gente fizer as aulas online, as videoaulas, vocês vão ver essa região, tá? Aqui é mais uma live assim pra gente. Eu tentei descrever para você ao máximo que ela fica em torno da pupila e delimitada com a área pela colarete, né? Que é uma linha. Você vai ver, se você olhar em detalhe a sua íris, você vai ver, é uma linha que tem dividindo a área gastrointestinal dos outros órgãos que ficam fora, tá? A última live do Instagram vou assistir depois, tudo bem, fica à vontade. A live fica gravada mais ou menos por 24 horas. Então, a pessoa não podendo assistir no momento, assiste depois, não tem problema nenhum. Vou botar lá. Você aconselha algum livro de apoio para o estudo da íris? Sim, deve. Sim, o livro que eu recomendo é o Iridologia Integrada, de Gurudev Singh Khalsa, mas eu já soube que esse livro não está sendo mais editado e talvez se encontre apenas em sebo ou na internet, nessas estante virtual, nesses sites que vendem livros usados. A Nalva colocou que assistiu as 2 aulas e que gostou muito. E a Glaura falou que não conseguiu tirar a foto. Foto de qual? Da sua íris? Nós vamos aprender a tirar foto da íris com o celular. Mais pra frente, nas aulas que vão ter durante o curso de iridologia, eu vou ensinar a tirar fotos com o celular. Você precisa de uma fonte e do celular, aumentar ele para poder focar com mais detalhes a sua íris. Se você quer aumentar na área de fotografia, né? Tem como aumentar ali, de estender o zoom para poder tirar mais próximo, para você conseguir ver e iluminar, né? Ou com outro celular ou com a fonte. Ontem tentei analisar o meu olho direito e não consegui. Como fazer isso? Bom, você tentou analisar como? Olhando no espelho, provavelmente, né? Então, eu gosto de sempre tirar uma foto para poder analisar, porque você consegue ver com mais clareza do que você só ficar olhando assim no espelho, você demora mais tempo. Mas é possível olhar no espelho também e ver. Você tira uma foto com o seu celular, procura focar que você vai conseguir ver algumas coisas, né? Você vai reconhecer qual é a cor da sua íris. Independe, você só de olhar no espelho, você consegue analisar qual é a cor da sua íris. Por ali, você já vai conseguir saber qual é o seu tipo constitucional, né? É Sandra que perguntou. Sandra, qual é a cor da sua íris? Responde aí pra mim. E aí eu vou te falar qual é o seu tipo constitucional, e isso significa suas fraquezas, suas fortalezas, né? Vai ter vários aspectos que foram explicados na aula em função da cor da sua íris e também do tecido iridal. Na próxima videoaula poderia mostrar a íris diátese lipêmica. Não vi na aula dada. Acho que é esse o nome, se não entendi errado. A diátese lipêmica é aquela íris opaca, ela tem uma opacidade córnea. É como se... geralmente isso acontece com pessoas de mais idade, tá? Então ela tem um anel esbranquiçado na beirada da íris, que significa um processo arteriosclerótico já instalado, ou seja, as veias dessa pessoa já estão ficando endurecidas, já estão com depósitos nas veias e nas artérias. Então isso aparece na íris
com uma faixa esbranquiçada na periferia da íris. E aí ela vai ficando opaca, né? Porque é uma íris, a pessoa tem problemas de metabolismo de gorduras. O fígado não está fazendo bem esse metabolismo e a gente precisa estimular os hepatócitos, que são as células do fígado. Eu não sei qual a sua idade, mas não acredito que seja esse o caso de diátese lipêmica, o seu não, né? E na aula de tipos constitucionais eu mostro uma íris com diátese lipêmica. Ela está, inclusive, ela está na íris hematogênica, está na cor marrom, a íris lipêmica. Mas eu cito, inclusive, que essa diátese ela pode ser em qualquer cor de íris, pode acontecer a diátese lipêmica, tá? Vamos lá. A outra falou que a íris dela é castanho claro. Castanho claro, quando a gente olha, pode ser duas coisas. Ou pode ser uma íris hematogênica, porque ela varia do castanho claro até quase preto, naquele marrom bem escuro. Ou você pode ter uma íris que a gente chama de mista. Só fotografando é que a gente vai ver se por baixo desse castanho claro tem uma cor esverdeada. Se a sua íris é aquela cor meio indefinida, que muda às vezes de acordo com a cor da roupa, ou de acordo com o tempo, às vezes ela está mais esverdeada, às vezes ela está mais cor de avelã, essa é a íris mista ou biliar. E aí você tem outras características diferentes do hematogênico, porque o hematogênico tem como órgão de choque o sistema cardiovascular, é o que costuma dar problema. Já a íris mista tem como órgão de choque fígado e vesícula, que vai dar problemas de pedras na vesícula, pedras nos rins, vai ter outras complicações reumáticas, ácido úrico elevado. Então, só a gente tirando a foto é que a gente vai verificar se a sua íris, essa castanho claro, às vezes engana muito. Quando a gente vê a foto, a gente vê que não, existem várias partes esverdeadas na íris e isso torna ela uma íris mista biliar, tá? Nalva falou que tem iridofoto, íris macro, é útil. Iridofoto é o aparelho que tira foto da íris, né? O seu é com celular ou é com câmera? Porque hoje a foto com a câmera, se você tem ele ligado ao seu computador, vai ficar muito fácil, muito útil sim, você tirar a foto e no computador você pode ampliar e ver vários detalhes na íris, né? Eu conheci gente que tinha, mas era com câmera que não era de filme ainda, e hoje fica mais complicado para fazer com filme, mas no computador é bastante útil sim. Vale a pena você fotografar a sua íris e mandar. E fazer uma análise, né? Pelas aulas que a gente fez, vocês podem fazer uma análise e perguntar, ó, minha íris é essa, estou analisando certo, constituição iridológica tal, padrão, perfil comportamental é tal. Aí vocês vão dizer se está batendo direitinho com o que vocês são, né? Com a personalidade de vocês ou não, tá bom? E aí? Quem mais viu a sua íris? Já olhou no espelho? Já sondou? Já sabe quais são seus pontos fracos? Aonde vocês precisam se cuidar mais, né, para não vir a ter problemas? Então, só a Sandra que viu? Vamos lá, pessoal. Mais alguma dúvida? Quem teve mais alguma dúvida, agora é hora de perguntar, né? Hoje nós falamos sobre a área gastrointestinal. É só vocês olharem a íris de vocês em torno da pupila. Ver se ela está na mesma coloração do restante da íris. Se tiver, ok, ela está normoclorídrica, ótimo. Se ela tiver mais clara ou mais escura, aí já tem o seu significado. Se ela for maior do que 1/3 do tamanho da íris, já significa que você provavelmente tem um intestino lento, problemas de constipação,
ou se ela for menor do que ela estiver contraída, né, com menos de 1/3, aí pode significar que você é uma pessoa muito preocupada e o seu sistema digestivo está sendo influenciado pelo seu sistema nervoso, que muitas vezes bloqueia a produção de sucos gástricos. Então, tudo isso vocês podem estar analisando e muitas vezes corrigindo. Corrigir produção de sucos gástricos não é difícil, né? Você precisa de enzimas digestivas, muitas vezes precisa do cloridrato de betaína, que ajuda na produção do ácido clorídrico. Então, tudo isso a gente pode ir vendo na íris e corrigindo, melhorando a digestão. Você vai melhorar o funcionamento de várias coisas no seu corpo. E tudo isso a gente pode ver pela íris. Então, vamos aproveitar a oportunidade de autoconhecimento para a gente conseguir corrigir essa situação. Alguém pode pergunta, pode determinar o tipo sanguíneo pela análise da íris? Não. A íris vê a condição. Perguntaram se dá para ver o tipo sanguíneo pela íris. Não, a íris mostra a condição dos tecidos do corpo. Tá? Então, se ele está normal, se ele está no estágio agudo, se ele está no estágio subagudo, crônico, degenerativo. Então, de acordo com a coloração, com o sinal que tem ali em cima, a gente vai poder observar como tá, principalmente os órgãos vitais. A gente trabalha muito em cima dos órgãos vitais. A gente vai ver pulmão, fígado, rim, coração, cérebro, né, coluna vertebral, área gastrointestinal, glândulas, pituitária, hipófise, tudo isso, todas as coisas importantes a gente vê pelo tecido iridal, né? O sangue é uma das coisas que a gente não consegue ver na íris. O sangue muda muito rápido, de acordo com a alimentação, ele muda, né? E a nossa íris, ela demora mais tempo para mudar, tá bom? Bom, amanhã nós vamos ter uma outra live, onde nós vamos falar sobre o curso de iridologia, que é o curso que nós vamos lançar a partir do dia 3 de novembro. Então, nós vamos conversar amanhã, vamos tirar dúvidas, vamos falar sobre curiosidades. Aliás, a live de amanhã é sobre curiosidades. Na sexta-feira é que vai ter a videoaula explicando sobre o curso de iridologia. Amanhã nós vamos falar sobre mitos, verdades, curiosidades sobre a íris e vamos também tirar dúvidas de quem não pôde comparecer hoje. Então, vamos aguardar vocês amanhã, nesse mesmo horário, às 20 horas, para a gente voltar a discutir. Vejam a sua íris no espelho ou tirem a foto com o celular, né? Para vocês poderem analisar o celular, você consegue ampliar e aí você vai ver os detalhes da sua área gastrointestinal. Procura essa trança que a gente chama de colarete, que fica mais ou menos 1/3 de distância da pupila, 1/3 do raio da íris. E aí você vai ver que dentro dessa trança muda a textura dos tecidos iridais, ele é diferente dentro da trança e fora da trança. Essa região dentro da trança é a área gastrointestinal, que é uma das áreas mais importantes para a nossa saúde. Então, observem tudo que está acontecendo e amanhã vocês vão trazer as perguntas, vão me perguntar, olha, eu vi isso na minha trança, o que significa, não sei o que, e a gente vai anotando, a coloração está assim, está assado, e aí a gente vai discutindo e vai falando a respeito. Combinado? Uma pergunta, a Sandra PC, a parte branca dos meus olhos tem umas veias vermelhas, e é a parte de como se chama, e se isso é bom ou ruim. Isso é esclera. Então, a parte branca dos nossos olhos se chama esclera. A esclera, ela tem um estudo diferente. Tem a iridologia e tem a esclerologia. Mas a esclerologia, ela apenas confirma o que a iridologia já falou no estudo dela. Já foi estudado através da iridologia. Como se fosse uma confirmação, tá? Então, essas veias vermelhas que ficam aparecendo assim nos olhos, né? Isso faz parte do nosso sistema circulatório. Então, se você ficou muitas horas no computador ou no celular
e forçou muito a vista, pode acontecer alguns vazamentos, né, alguma hemorragia e ficar aparecendo. Mas se é uma coisa constante, que sempre aparece, isso demonstra problemas circulatórios, tá? Problemas circulatórios são problemas tratáveis também pela medicina natural. Existem várias formas da gente otimizar o sistema circulatório, né? Você pode tomar um antioxidante, você pode limpar suas artérias, tomar um resveratrol, que é aquele óleo de semente de uva que você toma em cápsula, que faz uma limpeza nas suas artérias. Então a gente vai ver, na íris você vê qual é a parte que está mais comprometida. Se você já tiver um anel de sódio e colesterol, a gente tem condição de verificar que parte está mais comprometida, onde a gente precisa atuar mais. Mas em geral seria problemas circulatórios, essas veiazinhas que ficam na parte branca, ok? Gente, nosso horário está quase encerrando, tá bom? Vou estar aqui de volta amanhã, às 8 horas da noite, e eu aguardo vocês para a gente falar sobre as dúvidas, vou falar sobre algumas curiosidades da íris, e examinem o olho de vocês, no olho, tirem foto com o celular, né? Usa 2 celulares, um para tirar foto e outro para iluminar, bota a luz assim de lado e bate foto com o outro, e aí vocês podem ampliar e ver os detalhes melhor na sua íris, e amanhã a gente volta a conversar, tá bom? Aguardo vocês, um beijo, até lá, tchau, tchau.